Lições da Bíblia. Apresentação: Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. O tema geral desta semana é idioma, texto e contexto. E o tema de hoje é livros e sua mensagem. É claro que nós temos a Bíblia como um todo, porém são 66 livros e cada livro forma uma unidade. Os livros foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Alguns serviram como mensagens proféticas, outros foram compilações, como os Salmos, por exemplo. Existem livros históricos, como 1º e 2º Reis, e há cartas para várias igrejas, como as escritas por Paulo e outros autores. Para compreender o significado e a mensagem de um livro da Bíblia, é importante começar com a autoria e o contexto do livro. Para muitos dos livros são atribuídos autores, mas nem todos. Por exemplo, os livros de Esther e Ruth, bem como os livros históricos de Samuel e Crônicas, não são identificados. Os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como Pentateuco, foram escritos por Moisés. Nós podemos confirmar isso em Josué 8, 31 e 32, 1 Reis 2 e 3, 2 Reis 14, 6, 2 Reis 21, 8, Esdras 6, 18, Neemias 13, 1, Daniel 9, 11 a 13 e Malaquias 4, 4. O Senhor também endossou Moisés como o autor, como podemos ver em Marcos 12, 26, João 5, 46 e 47 e João 7, 19. E mais, os apóstolos também fizeram alusão a Moisés como autor, Atos 3, 22, Romanos 10, 5. Sendo que o Gênesis, Moisés certamente escreveu enquanto esteve por 40 anos pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, antes de o grande Eu Sou aparecer para ele na sarça ardente junto ao monte Horebe. O livro de Gênesis conta a história da atuação de Deus da criação ao período patriarcal. Penso que deve ter sido maravilhoso aquele período de 40 anos pastoreando o rebanho e com tempo de sobra para refletir sobre a opressão aos hebreus e pensando na maneira como Deus cuidou do seu povo e mesmo relembrando as promessas de Deus para seus antepassados. Eu creio plenamente que Moisés, nesse período, orava dia e noite pedindo que Deus libertasse seu povo. E enquanto orava, anjos de Deus derramavam sua luz sobre ele e, movido pelo Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Moisés colocou em forma de escrita o que temos hoje como Gênesis. Uma coisa você precisa saber. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, como também sobre o plano da salvação, isto é, o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Deus prometeu a Abraão, quando ainda se chamava Abrão, que sua descendência seria como as estrelas dos céus. Está em Gênesis capítulo 15, verso 5. O cristão verdadeiro não precisa ter crise de identidade. Pela graça e misericórdia de Deus e pela atuação do Espírito Santo, nós podemos saber de onde viemos e para onde estamos indo. Na Bíblia, nós descobrimos que viemos das mãos do Criador e estamos caminhando para a eternidade junto com Jesus. Por isso, cada um de nós deve saber claramente o que está fazendo aqui. Nossa missão aqui neste mundo não é construir coisas terrenas que um dia serão completamente destruídas. Estamos aqui, sim, para nos prepararmos para o lar celestial que Jesus nos foi preparar. Não estou dizendo que não devemos ser proativos
ou que devemos ser desorganizados financeiramente. Não, de maneira alguma. Devemos sim ser exemplos em todas as coisas, mas nosso principal motivo deve ser buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que eu quero afirmar é que as coisas desta vida não podem e não devem ofuscar nosso verdadeiro objetivo, que é viver com Jesus por toda a eternidade. E assim fazendo, nós seremos também testemunhas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conduzindo outros aos pés de Jesus através de nosso exemplo. Finalmente, lembre-se que cada livro foi escrito com diferentes propósitos e em diferentes contextos, mas não se esqueça que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Bem, amanhã tem mais. Se